Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança e eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança e eu sou tua porção, atraído pela redenção do olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama
bendito. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça redentora, maravilhosa. Senhor nosso, agora nos entronizamos. Esta noite, Senhor, nós queremos mergulhar mais em Ti, mais na Tua presença e no Teu amor. Que nós anseiamos a cada dia mais em Ti, por mais da Tua presença. Nosso coração se alegra. Nós sentimos a Tua presença andando no nosso ser. Oh, Jesus, nós te amamos. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de Ti. leva-me aos cativos, leva-me oprimidos. Eu vou Anunciar o Teu amor, eu vou anunciar o Teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de Ti. Desejo muito mais de Ti. preciso muito mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Anseio muito mais de Ti. Eu Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Teus beijos, Senhor. quero Muito
invade de dentro para fora, que o Senhor nos transforme. Sim. Oh Espírito Santo, aquele que nos guia a toda a verdade, nós queremos, Pai. Queremos o fluir do Teu Espírito, queremos a Tua vida, queremos ser vivificados por Ti a cada dia, Espírito Santo. Sim, queremos mais, porque nós sabemos que tem mais de Ti. Nós buscamos mais. Aleluia. Aleluia. Eu me rasgo Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que a presença eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais dizer quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu me rasgo Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Deus. Queremos mais a tua presença. Maravilhoso, maravilhoso. Tua presença é melhor que todas as coisas dessa vida. Tua presença é melhor que respirar, é melhor que nos alimentar. Tua presença é melhor que todas as coisas dessa vida. Nós te agradecemos que o Senhor tem nos dado da tua plenitude, dia após dia, hora após hora. Nós temos tido da tua plenitude, a plenitude da graça em nós. Aleluia. É incrível
coração te pertence, Pai. Totalmente, a nossa vontade, tudo que nós somos, todo desejo do nosso coração estar em agradar ao Senhor, em buscar a Tua presença, em Te amar mais e mais, e ser amado por Ti mais e mais e mais. O meu coração é Teu, Senhor, para sempre, toda eternidade eu vou Te amar, porque o Senhor me amou antes mesmo de eu nascer. Por isso, Pai, nós Te amamos, por isso eu Te adoro. Por isso eu Te adoro, Senhor. Porque antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me amou. Por isso, daqui para toda a eternidade, eu vou Te amar para sempre. O meu coração é Teu, a minha vontade é Tua, e o meu prazer está em fazer o Teu querer. Teu querer, Deus. Estamos aqui para aprender de Ti, Senhor. Estamos aqui para aprender do Teu amor e da Tua graça. Estamos aqui para aprender a escutar o Teu coração e colocar o nosso coração na direção da Tua vontade e do Teu amor. É isso que estamos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te adoramos. Amém? Aleluia. Beleza. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você que também está conosco pela internet e você que está aqui. Estamos mais uma vez em comunhão, juntos, para aprender um pouco mais sobre o Senhor, meditar um pouco mais na palavra, ter comunhão com Ele, buscar a presença dEle, aprender como escutar mais Deus. Que Deus possa falar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa falar os nossos corações nessa noite, que eu também preciso aprender. É o Espírito Santo que fala através de nós. Você crê? Aleluia! Deus colocou algo no meu coração para falar para a gente essa noite. Aleluia! No Instagram, né? Amém. A Rebeca vai trazer o aparelho mais para perto, que aí capta melhor. Ok? Amém? Verifica aí. Quem foi que falou, Glenda? Pastor Fábio. Abraço, queridão. Saudades. Deus louvado na sua vida cada vez mais. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: o Espírito vivifica. O Espírito é o que vivifica, ele nos dá a vida. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Vamos aprender? Amém? João, capítulo 6, versículo 63, está escrito assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica. Mas como fazer com que o Espírito seja vivificado? Aqui nós estamos falando de três coisas:
Espírito, a carne e a palavra. Vou repetir para você perceber. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Continuando, ele fala, mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o havia, e quem era o que o havia de entregar. Só para a gente entender um pouco como ele chegou nesse versículo, o capítulo 6, a partir do versículo 22, fala sobre o pão da vida. Sobre Jesus falando que ele era o pão da vida. E aí chegou numa parte em que ele disse assim, versículo 54, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 57, ou aliás, 55, ele fala, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso que vossos pais comeram maná e morreram? Quem comer este pão, o pão do céu, viverá para sempre. Jesus disse essas coisas na sinagoga, em Cafarnaum, e muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E muitos depois se escandalizaram e foram embora. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava falando das três coisas dentro do homem. O espírito, a carne e a alma através da palavra. O espírito é o que vivifica. O espírito é onde está a vida. Se a gente for lá para o começo de Gênesis, lá diz assim, do princípio criou Deus os céus e a terra, Deus fez o homem com as suas mãos, e o homem veio a ser alma vivente, e depois soprou nele o fôlego de vida, o Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que é vivificado. O Espírito é o que vivifica. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós descemos as águas, naquele momento o Espírito Santo veio em nós e nos deu vida. Vivificou o nosso interior, a nossa parte mais profunda, a parte que havia sido morta pelo pecado, essa parte foi vivificada. E todas as coisas que faziam parte da vida de Deus passaram a estar em nós. E aí a pergunta que eu faço é, se eu sou vivificado por Deus, se essa vida está em mim, por que eu não sinto ela? Por que eu não vivo ela? Por que ela não se manifesta mais? Porque seria tão bom o poder de Deus se manifestar mais e mais e mais em mim e em você. É verdade? E essa é a dificuldade. E é isso que nós vamos aprender hoje. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Mas as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Em relação ao Espírito, nós fomos vivificados por Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém? O Espírito Santo habita dentro de nós e ele tem vivificado nosso espírito. Jesus falou assim lá no Getsemane, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne de Jesus era fraca?
A carne de Jesus, sim, era igual à minha e à sua. Porque carne é tudo carne. Ela tinha as mesmas necessidades e ele foi tentado com as mesmas tentações. As mesmas. E qual a diferença? Ele não caiu. Por quê? Porque a carne era fraca, mas ele tinha o espírito vivificado. E em Coríntios. Eu quero em Coríntios. Paulo, quando fala a respeito da carne, em Romanos 7,18, ele fala assim: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Na minha carne, Paulo disse, não habita bem algum. E quem era Paulo? Paulo era um homem que disse assim: dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vós. Paulo era um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas que eram, ele disse que são coisas inefáveis, coisas que não tem como dizer. Em relação ao espírito, ele tinha o espírito vivificado. Porém, a carne, ele disse o que da carne dele? Nela não habita mal nenhum. Por isso, queridos, não confie na carne. Não confie na sua carne, porque a qualquer momento ela pode passar uma rasteira em você. Tem um versículo que fala assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque a carne é fraca. Paulo disse: na minha carne não habita bem algum. Mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica a carne? Sim e não. O que eu quero ensinar para você? Para exemplificar isso, nós vamos falar sobre algo que é muito necessário nos nossos dias hoje, que é em relação à cura. Em que parte de nós? Na parte que está doente. E a doença é sempre na carne. Tem doenças na alma? Sim. Tem enfermidades na alma também. Mas a grande maioria delas são na carne. E toda enfermidade na alma também traz consequências na carne. Quando nós aprendermos a fazer com que o Espírito seja vivificado dentro de nós, aí então nós passaremos a fazer com que aquilo que é do Espírito se manifeste na nossa carne. Porque em relação à cura, a palavra diz o quê? Isaías 53, verdadeiramente Jesus, ou ele, está escrito lá, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas feridas nós fomos sarados. Aí você fala: mas eu ainda estou sentindo a enfermidade. Por que nós sentimos? Porque é necessário que aquilo que é do Espírito vivifique até chegar à nossa carne. E isso acontece nos 3 espaços, ou nas 3 partes do nosso ser. Nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Que vai perecer? Sim, claro, todo o corpo vai perecer. A não ser aqueles que serão arrebatados. Ou nós que seremos arrebatados, que eu espero ser arrebatado, espero não alcançar a morte. Amém? Espero que Jesus volte logo, de preferência hoje. Quanto antes, melhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas, enquanto estamos aqui, estamos nesse corpo. E se estamos nesse corpo, não é bom sentir dor. Dor é muito ruim. Eu odeio dor. Detesto. Não gosto de sentir dor. Então, como fazer para que aquilo que nós já somos no Espírito seja vivificado ao ponto de chegar até a nossa carne? Como se dá isso? Porque o Espírito é o que
vivifica. A carne para nada se aproveita. Então nós não vamos conseguir ser vivificados através da carne. Você pode conseguir algumas coisas com alimentação, em relação à cura, cuidado alimentar, mas hoje em dia é muito difícil. Sei lá, coisas orgânicas, comidas naturais, evitar química, evitar... Mas é complicado demais no mundo de hoje, porque tudo sofre alteração. Não tem como você saber nem se a água é pura. Você vê essa água aqui transparente, límpida, beleza, mas ela tem cloro para poder matar bactérias, ela tem flúor, que pode auxiliar numa coisa, mas pode afetar em outra. E você bebe água, e isso vai causando algum efeito no seu organismo, na sua carne. Então, pelo natural, nós nunca vamos conseguir algo. É preciso nós buscarmos no Espírito aquilo que vai vivificar. Porque o Espírito é o que vivifica. E como fazer isso? Das formas que nós temos explicado aqui o tempo todo. As práticas espirituais, elas são práticas que têm a finalidade de vivificar aquilo que nós já somos no Espírito. O que nós já somos no Espírito? Você sabe? Se você não sabe o que você é, eu vou dizer para você agora. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, mais para o final da Bíblia. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele começa dizendo assim, versículo 1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco alcançaram fé, ou seja, os que alcançaram a fé, nós, aqueles que estavam lá com ele, nós também, amém? Igualmente preciosa pela justiça de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa carta ele escreveu a todos nós que alcançamos a fé. Então é para nós também, amém? E o que você está dizendo para nós, Pedro? O que você quer passar para nós? A saudação, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e graça sejam para todos. Versículo 3, aí aqui ele começa a descrever. Visto como, pelo seu divino poder, nos deu tudo. Ele nos deu o quê? Tudo que diz respeito à vida e à piedade. Diz respeito à vida. Porque o Espírito é o que vivifica. Pelo conhecimento, ou seja, pelo entendimento, daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Deus nos chamou para quê? Glória e virtude. Deus nos chamou para andarmos em glória e virtude. Amém? Pelas quais, a glória e virtude, Ele nos tem dado as suas grandíssimas e preciosas promessas. Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas através da sua palavra. Deus falou assim, eu te dou isso. Qual foi a palavra que Ele nos deu a promessa? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes. O que é coparticipantes? Co quer dizer conjunto. Para que através dessas promessas, eu e você nos tornemos participantes junto de quê? Da natureza divina. Nós somos participantes da mesma natureza de Deus que está repleta de glória e virtude através das suas preciosas e ricas promessas. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus deu para nós. Ele deu para nós isso aonde? No corpo, na alma, no espírito. Ele deu para nós isso aonde? No corpo, na alma, no espírito. Ele deu no espírito.
Porque o Espírito é o que vivifica. No Espírito você já está pronto, no Espírito você já é. No Espírito você é filho de Deus, no Espírito você é curado, no Espírito você é próspero, no Espírito você é alegre, no Espírito não há depressão, no Espírito não há trevas, no Espírito não há tristeza, no seu Espírito que foi renascido pelo Espírito de Deus, não há espaço para nada que não seja de Deus. No seu Espírito só há as coisas de Deus. Glória, virtude. No Espírito você é participante da mesma natureza de Deus. Você é o que você é no Espírito. No Espírito você é filho de Deus. No Espírito você é próspero. Vou repetir. No Espírito você é sarado. No Espírito você é alegre. No Espírito você é vivificado. Seu espírito está pronto. Essa é a primeira certeza que você tem que ter dentro de você. Que no seu espírito as promessas dele já foram dadas a você. Elas não serão dadas. Já está, já é, já existe, já está pronto. Amém, pastor. Amém, pastor. Mas é que eu ainda sinto uma dor aqui. Mas é que eu ainda sinto necessidades na minha vida. Mas é que eu ainda sinto tristeza em mim. Por que eu ainda sinto isso? Porque a carne é fraca. Mas o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Então o que nós precisamos fazer? Antes de eu dizer o que nós precisamos fazer, vamos lá. Continuando. E vós também, pondo isso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé virtude, a virtude a ciência, ou seja, o conhecimento, ao conhecimento a temperança a paciência, e a paciência a piedade, o amor, e o amor e a piedade também o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Eu quis ler até o final para grifar essas duas palavras aqui, ociosos e estéreis, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ocioso e estéril. O que é ocioso? Parado. Sem andar, sem se movimentar, sem gerar nada. O que nós temos visto hoje? Muitas pessoas que geram muitas coisas na alma, que geram muitas coisas na religiosidade, que já espíritos estão ociosos. O espírito não tem crescido. E, consecutivamente, eles são estéreis. O que é estéril? É algo que não produz nada, não produz frutos. Se você não tiver esse entendimento, se você não crescer no conhecimento de Jesus, você vai ser uma pessoa estéril e ocioso. Estéril e ocioso para quem? Para você mesmo. Porque os frutos espirituais somos nós que comemos dele. A paciência é algo que eu vou digerir dentro de mim. A longanimidade é algo que eu vou digerir dentro de mim. O amor, a gratidão, a bondade, o domínio próprio são coisas que eu vou digerir dentro de mim. As pessoas vão usufruir disso? Claro, quem estiver do meu lado e ver que eu sou uma pessoa controlada vai se usufruir disso também. Mas quem é que vai sair ganhando? Eu. Porque os frutos estão em mim. Se eu não crescer no entendimento da glória de Deus, se eu não entender isso, eu vou ser ocioso e estéril. Queridos, a vida de Deus está em nós. O Espírito Santo está em nós. A glória dele está em nós. A natureza de Jesus, a natureza de Deus está em nós através do Espírito Santo que está em nós. Amém? Então o que nós precisamos fazer? Precisamos deixar fluir. O que é deixar fluir? Deixar fluir é unção. O que é unção para nós hoje? Unção é manifestação de Deus.
Unção é o Shekinah, é o poder. Unção é quando aquilo que está no espírito passa pela alma e afeta a carne, o natural. Existem duas formas de você manifestar a unção, ou de você ter a unção. Existe a forma mais comum, que é a forma em que eu busco a Deus, e Deus derrama sobre mim uma unção, eu sinto o poder de Deus, e através da imposição de mãos eu passo sobre você. E aí vem a cura sobre você. Estamos falando sobre cura. Você tem uma enfermidade, e eu estou num período de consagração, e eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu tenho uma vida em Deus, e eu tenho fé fortalecida dentro de mim, e você chega e fala assim, pastor, ora por mim, e eu imponho as mãos sobre você, e você é curado. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu já vi pessoas serem curadas. E eu já vi a mesma pessoa ser curada do mesmo problema várias vezes. Por quê? Porque a unção que está sobre mim, eu posso manifestar ela para você. Eu posso impor as mãos sobre você e essa unção vai manifestar sobre você e você vai ser curado. Ela é uma unção que sai de mim para você. Só que se não houver uma construção dentro de você, a sua carne ela pode prevalecer e aquela mesma enfermidade ela volta. Se você conseguir manter firme a fé, se você conseguir vivificar o Espírito, porque é o Espírito que vivifica dentro de você, você pode manter essa unção e manter essa cura. Mas se você não vivificar isso, se você não segurar, se você não permanecer, você cai. David Robson fala que uma das coisas que ele mais via quando ele ministrava nas grandes cruzadas era quantas pessoas ele via serem curadas, levantar de cadeira de roda, sair andando. Pessoas que ele conhecia que estavam anos de cadeira de roda e ele via sair andando de muletas e tudo mais. E quando passava a semana que ele estava andando pela cidade, ele via essas pessoas novamente na cadeira de roda ou com a muleta ou com aquela dor, com aquela deficiência. Isso incomodava ele. Ele dizia assim, mas por que, Deus, que isso acontece? A unção, ela é manifesta sobre você no momento da unção, no momento do Shekinah, do poder de Deus, mas depois volta por quê? Porque é preciso que o seu espírito seja vivificado pelo Espírito Santo. É preciso que haja crescimento espiritual. Por isso que eu me preocupo em ensinar para você. Se você aprender a vivificar o Espírito dentro de você, de dentro para fora, você vai ter uma restauração na sua alma, você vai ter uma mudança de entendimento, a mente de Cristo vai estar em você, e essa mente de Cristo ela vai fluir para o seu corpo. E você vai dizer, fui curado. Por isso que as práticas espirituais, elas são tão necessárias. Vou mostrar para você aqui. Que nós temos essas três... Liga para cá. Deixa eu ajeitar aqui o fio. Nós temos essas três práticas. Oração em línguas, confissão e meditação da palavra, jejum. E aqui a gente pode definir espírito, alma e corpo. A minha carne, Paulo falou o que dela? Não habita bem nenhum. A sua carne sempre vai pender para o pecado. Então o que eu preciso fazer? Preciso mortificar as obras da carne. Eu preciso mortificar essa coisa dentro de mim que fica pulsando pelo natural, pela incredulidade, essa ira, essa ansiedade, essas coisas todas. Eu preciso colocar isso sob controle. E como é que eu faço isso? Jejum. O jejum vai colocar a sua carne numa condição de mortificação. Por que a sua carne precisa ser mortificada? Porque na minha carne não habita bem nenhum. Então eu preciso jejuar para colocar. Eu não estou falando só de pecado, de lascívia, de sexo, não. Eu estou falando de ira, de raiva, de ansiedade. Essas coisas estão na carne.
Mas pastor, é na minha mente isso. Ah, mas você sente o coração palpitar. Você sente a mão formigar quando você está ansioso. Você sente uma inquietação, um comichão nas pernas. Cada um sente um negócio diferente. Aonde? Na carne. Por quê? Porque ela está oriçada. Então a nossa carne, ela precisa ser controlada. Só que entre o espírito e a carne, tem no meio uma coisa chamada alma. Mente. Entendimento. A minha alma, ela precisa ser trabalhada também. E como é que eu trabalho a alma? Confissão e meditação da palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bem-aventurado é o homem, Salmo 1, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Por que eu faço isso? Para que a minha mente seja preenchida com a mente de Cristo. Para que a minha mente seja revestida com a mente de Cristo. Para que a mente seja preenchida, envolvida. Para que na minha cabeça Cristo seja envolva. Mas aí tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, se eu então vou fazer um curso de teologia, então eu vou ler a Bíblia o tempo todo. Tem um detalhe que precisa prestar atenção aí. Sabe qual é o detalhe? O próprio Jesus falou que o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. E Paulo, para complementar, em 2 Coríntios, ele fala o seguinte. Abra lá, 2 Coríntios 3, 6. Eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia. 2 Coríntios, Paulo falando a respeito da alma. Aliás, é 3, 6. Nós vamos começar por 3, 5. 2 Coríntios 3, 5. Ele fala assim: não que nós sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele falou assim: eu não sou capaz de raciocinar nada, mas a minha capacidade vem de Deus. Deus me faz entender as coisas. O qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, se você só ficar na teologia, você vai morrer. Se você ficar só na teologia, você vai morrer. Você precisa do Espírito. Você pode meditar na palavra, você pode entender a palavra, você pode saber do grego, do aramaico, do latim, tudinho, mas se essa palavra não for vivificada dentro de você, ela vai ser só letra. E a letra mata. Não gera vida. Então o que fazer? Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo dentro de mim, ele vai ser vivificado. Ele vai vivificar o meu espírito. Por quê? Porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Edifica onde? Se a oração em línguas é oração no espírito, então essa vivificação ela vai ser no espírito. Então como é que acontece isso? Aquilo que nós já somos no espírito, como nós já vimos antes, já está pronto. Amém? Aquilo que eu sou no Espírito já está pronto. O Espírito já está em Deus, já foi feito. O sopro de vida já está aqui. A glória, a virtude, as grandezas de Deus, a cura, já está tudo em mim. Quando eu oro em línguas, isso vai sendo edificado. Chore, canta, laba, chore, porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Mas vós, amados,
Edificando-os a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Judas 20. Edificando, chore. O que eu estou fazendo que eu estou orando em línguas? Eu estou fazendo com aquilo que eu já sou no Espírito comece a se manifestar. Primeiro aonde? A minha alma. Quando eu começo a orar em línguas, existe um canal que sai do meu espírito. Eu vou botar a mão aqui para você identificar, mas o meu espírito é o que eu sou. Mas existe um canal que quando eu começo a orar em línguas, ele vai se abrindo e aquilo que é do espírito, aquilo que é vivificado, aquilo que é vida, vai se manifestando primeiro aonde? Na minha mente. Aí eu entendo a palavra. Não entender no sentido lógico, mas entender no sentido de fé. É como se os seus olhos se abrem. Você fala, nossa, Jesus levou na cruz as minhas dores e enfermidades. Agora eu entendo isso aqui dentro do meu espírito. Isso gerou vida em mim. Quando eu entendo isso no meu espírito, e isso consegue vir para a minha mente, automaticamente vai ser gerado aonde? No meu corpo. Do espírito, passa pela mente e vai para o corpo. Então, se o meu corpo está mortificado, se a minha mente tem a palavra e eu oro em línguas, eu vou ser edificado. Então, se eu estou com enfermidade aqui na minha carne, e eu começo a entender na palavra que Jesus falou que Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Mas eu ainda sinto a enfermidade, ela ainda está lá. Aí eu começo a orar em línguas. Aí eu vou confessando a palavra, vou meditando nela. Mas Jesus falou que Ele levou sobre si as dores e enfermidades. Jesus morreu naquela cruz. Na cruz estavam todas as dores e enfermidades. E eu começo a orar em línguas. Um dia isso vai explodir do espírito para a minha mente. Pá! E naquele dia, quando isso explodir, quando isso abrir os meus olhos, aí toda enfermidade vai ser expulsa do meu corpo. Sem ninguém colocar as mãos. Ou pode ser com alguém colocando as mãos. Não importa, não tem um método. Mas tem um jeito. Existem práticas para chegar lá. E as práticas espirituais, elas são para isso. Amém? Para fazer com que aquilo que nós somos no Espírito seja vivificado em nós. Porque o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita, porque na minha carne não habita bem algum. Amém? Isso serve só para cura? Serve para tudo. Para qualquer necessidade que você venha a ter. Para qualquer necessidade. O que é preciso fazer então? Praticar. Exercícios espirituais. São para vivificar aquilo que nós já somos em Deus. Você é filho de Deus. Você é co-participante da mesma natureza de Deus. É preciso que a mente de Cristo ela seja manifesta em você. É preciso que a glória e a virtude sejam manifestos em você. É preciso que o poder de Deus seja manifesto em você. Por que isso acontecia com Jesus? Porque Jesus ficava o tempo todo em comunhão com o Pai. Primeira coisa que Jesus fez quando começou o ministério dele foi o quê? Jejuar. E depois, orar. Jejuar e orar. E orar e jejuar. E aí onde ele ia caminhando, ele ia manifestando a glória de Deus na vida dele. Não tem uma fórmula para isso, não tem uma religião, não tem 4 paredes, não tem que ser num púlpito. Pode ser sentado numa cadeira, do lado de uma churrasqueira. Pode ser na casa de Paulo, onde ele estava em Roma. Pode ser debaixo de uma árvore, onde ele se reunia em Éfeso. Pode ser nos esgotos de Roma, quando os cristãos perseguidos. Não tem lugar físico. A condição é, eu vou praticar, eu vou querer buscar Deus, eu tenho no meu coração o desejo de fazer com que a vida de Deus seja vivificada em mim. Eu quero crescer espiritualmente, se eu quero, o caminho é esse, porque eu fui nesse caminho. E eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho andado nesse caminho.
E a cada dia eu tenho encontrado algo novo. A cada dia eu tenho encontrado algo novo. Bate as coisas da vida? Bate. Então, que a ansiedade bate aqui? Bate. E aí eu faço o quê? Eu vou vivificar o meu espírito. Choricanda, labaraba, soricanta. Eu vou orando em línguas. E eu jejuo. E aí a ansiedade sai. Vem dificuldades, vem aperreio, vem. Nós estamos vivendo no mundo, estamos caminhando sobre a terra. Só que como eu vou lidar com isso? Bate enfermidade aqui nessa carne? Bate sim. Mas do jeito que ela bate, ela volta, no nome de Jesus. Por quê? Porque eu estou procurado a cada dia ser edificado. E outra coisa, eu não espero o problema chegar para me fortalecer. Todos os dias eu tenho orado em línguas. Todos os dias eu tenho meditado na palavra. Todos os dias não, mas vários dias eu tenho feito jejum. Já fiz durante vários dias e pretendo fazer ainda mais. Por quê? Porque eu preciso ser vivificado. Eu preciso ser fortalecido cada dia mais. Eu tenho essa necessidade. Eu quero mostrar para você que você também precisa ter essa necessidade. Necessidade de ser vivificado. Porque só você pode fazer isso por você. Eu posso aqui ensinar para você o beabá das práticas espirituais todinha. De tudo que já escutei nesses 30 anos sobre vida no Espírito. Desde quando eu estive com o irmão Bernardo, quando eu li o livro do irmão Bernardo a primeira vez, antes de estar com ele. Tudo que eu vivenciei, eu posso passar o beabá para você todinho. Mas se você não colocar em prática, vai ser mais uma teologia, vai ser mais uma letra. E a letra mata. Ou seja, você não vai dar fruto, você vai ficar ocioso e infrutífero. E esse tem sido o grande problema das pessoas hoje. As pessoas não têm entrado em prática. Por quê? Porque quando você entra numa prática espiritual, quando você mergulha em Deus, Ele transforma, Ele muda a sua vida. Mudar você. E o que eu vejo mais comum das pessoas que param na vida do Espírito é porque na hora que o Espírito Santo confronta com as mudanças que são necessárias de se fazer, as pessoas param, correm, desistem, inventam desculpas. Já vi muito isso. Desde igrejas em que pastores começaram numa vida no Espírito, e uma hora o Espírito Santo chega para ele e fala assim, olha, isso que você está fazendo na igreja é ocioso e frutífero, isso não gera nada no Espírito. Aí ele fala assim, mas as pessoas gostam disso, isso atrai pessoas para a igreja. E aí fica naquela, ou eu deixo isso para lá, para poder entrar numa prática espiritual, ou eu continuo com isso. Aí fica. E aí, em prol de eu juntar pessoas, aí esquece uma prática espiritual. Às vezes um cara é brabo demais e resolve a vida dele toda com brabeza e tudo dele é no grito. E o Espírito Santo vai, quando ele começa a orar em língua, o Espírito Santo fala assim, você precisa abrandar o coração. Você precisa parar com essa ira, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele fala o quê? Mas eu não consigo ser de outro jeito. E aí ele para. Às vezes o cara está acostumado a levar tudo na mentira. Enrola um aqui, passa a perna no outro lá, e vai, vem. Quando ele começa a orar em língua, o Espírito Santo chega para ele e fala assim, olha, eu não ando com mentira não, porque eu sou o pai da verdade. O pai da mentira é outro. E aí quando ele olha a vida dele, ele começa a enxergar um bocado de coisa que ele vai perder se ele parar de mentir. Aí ele perde Deus para continuar com a mentira. Eu já vi tanto isso acontecer. E aí nós vamos também para o nosso corpo. Muitas vezes nós temos uma enfermidade e se nós entrarmos na vida, na prática espiritual, às vezes você está com enfermidade e aquela enfermidade foi gerada por uma falta de perdão, por uma mágoa que está lá guardada. E aí você começa a orar em língua, o Espírito Santo vem e mostra essa mágoa dentro de você. E ele fala assim, você tem que arrancar isso fora, o que é que você faz? Não, mas é minha mágoa. Eu vou deixar ela aqui porque eu gosto dela. Eu sinto ela doer dentro de mim e isso me mantém vivo. É? Não. Isso mantém você morto. Um sentimento na alma. A sua alma não foi transformada. Você não foi transformado pela palavra. Aí essa mágoa vai gerar o quê? Uma enfermidade. Porque toda transformação de Deus, ela é sempre de dentro para fora. De
dentro para fora. Como é de dentro para fora? Do Espírito, que já está vivificado, partindo para uma alma que precisa ser transformada, mudar o seu entendimento. O que é que Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2? Nós precisamos mudar o entendimento como? Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ofereceu o meu corpo como sacrifício. Toma, Senhor, é teu. Eu te dou tudo o que eu sou. Minha mente, minha vontade, meu coração, meu corpo, a carcaça que eu habito nela, tudo é teu. Como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o que é isso? O vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Que mundo? O mundo natural. O mundo das coisas naturais. Não vos conformeis com ele. Não entre em conformidade, em conformismo. Não se adeque a isso, mas transformai-vos, ou seja, transforme você. Não é transformai-o, é transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que aí você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu leio boa, agradável e perfeita, eu entendo que ela é boa para o corpo, ela é agradável para a alma e ela é perfeita porque vem do Espírito. E aí nós andamos da maneira com que Deus quer que a gente ande nessa terra. Boa, agradável e perfeita. A vivificação da sua vida através do Espírito Santo depende só e unicamente de você. As práticas nos foram entregues. Mas é preciso que eu vivifique o Espírito Santo, vivifique o meu espírito através do Espírito Santo, que está em mim. Dentro de mim está o meu espírito revestido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer vivificar o meu espírito através dele para que eu tenha vida, para que eu tenha a natureza de Deus, para que eu seja participante de todas as coisas que Deus já reservou para mim, para que eu seja participante de todas as promessas que Deus já me fez. Tem vida para você. Em Deus tem cura para você. Em Deus tem prosperidade para você. Amém? Amém? Em Deus tem graça e verdade para você. Mas é você que tem que pegar, é você que tem que buscar, é você que tem que tomar posse. Amém? O Espírito é o que vivifica. Quando Jesus proferiu o discurso, lá em João 6, vou voltar para lá, para o começo. João 6. Quando ele falou o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E ele disse, assim, pois, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E antes de ir embora, ele tomou a ceia e disse, isso é o meu corpo. Não é o meu corpo. Por que se escandalizaram naquele dia? Porque eles acharam que eles iam comer pedacinhos da carne de Jesus. Eles iam beber o sangue de Jesus, eles iam ser canibais. Aí se escandalizaram. Quem pode escutar esse discurso? Esse homem é doido. Só que quem nasce do Espírito é Espírito. E ele falou assim, tem uma maneira de fazer isso. E ele pegou o pão e falou assim, olha, isso aqui é o meu corpo, significa que é o meu corpo. E vocês vão fazer isso todos os dias para que a sua mente se lembre de que vocês se alimentam de mim. Mas e como é esse alimento? Ele falou, a minha palavra é o alimento. A palavra vem para a mente. A sua mente precisa ser alimentada pela palavra. E o sangue? O sangue é o da aliança, o sangue é o sangue do pacto. Jesus falou assim, eu fiz um pacto com você. Esse pacto ele foi selado no meu sangue. Então vocês vão
fazer isso, vocês vão tomar do suco da uva, do fruto da videira, vocês vão comer do pão, em memória de mim, como marco de que eu tenho um acordo, um contrato, uma aliança com você. E vocês vão fazer isso para lembrar isso todos os dias até que a gente se encontre de novo. Então, se você tem uma aliança comigo, enquanto você estiver na terra, vocês vão fazer isso. Quando? Todo dia? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Não importa. E nós aqui marcamos uma vez por mês, como todo mundo faz, de praxe. Para quê? Para que nós estejamos sempre lembrando de que nós temos uma aliança com Ele. Nós temos uma aliança com Ele. Nós temos. Ele tem uma aliança conosco. E da parte dele, ele permanece fiel. Ele diz assim, eu não vou beber do fruto da videira até o dia que beberemos todos juntos na casa do meu pai. Essa é a aliança que eu tenho com você. O meu sangue foi derramado. Você tem vida em você. Você tem graça em você. Você tem unção sobre você. O meu Espírito está sobre você. Mantenha sua mente firme. Mantenha a confissão firme. Mantenha firme o propósito. Mantenha firme a fé. Fé não é numa religião. Fé é em Deus. Fé não é para os outros. Fé é aqui dentro. Fé é a vida de Deus pulsando dentro de mim, vivificando, mostrando que Ele está em mim. E por onde eu andar nessa terra, eu vou andar sobre as águas. E não vai ter tempestade que me derrube. Por quê? Porque a vida dele está em mim. O que eu preciso fazer? Vivificar cada vez mais, alimentar cada vez mais essa chama. Para quê? Para que o Shekinah de Deus, para que o poder de Deus, para que a unção dele se manifeste na minha carne mortal, através da glória dele, e se manifeste para os outros por onde eu passar. Como? Dando frutos, dando vida, amor. O Espírito Santo nos ungiu para levar libertação aos cativos, para abrir vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos do diabo. Nós temos vida de Deus em nós e para os outros. Essa foi a aliança que Ele fez conosco. Isso não pode ser controlado por ninguém. Não tem religião, nem tem homem de Deus que possa controlar isso. Por quê? Porque essa é a vida de Deus. Ninguém conseguiu controlar isso em 2000 anos. Nenhuma religião, por mais poderosa que ela tenha sido. Por quê? Porque é a vida de Deus em nós. Queimaram homens na fogueira, cortaram homens ao meio, decapitaram homens por causa da vida de Deus, mas ela não parou, porque ela só vai parar no dia que a igreja for arrebatada. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos celebrar a morte dele até que ele venha. Aleluia! Você se levante do seu lugar, vem aqui, pegue um copo, pegue um pedaço de pão, volte para o seu lugar e nós vamos comer todos juntos. Aleluia! We canta Sarabarashoi. Swing my hands, that song. Pode deixar ele pegar. Pode deixar ele pegar. Pega um agora, você vai comer só quando eu mandar, tá certo? Isso. E um pão também. Quando eu mandar, tá bom? Pega também. Wait, I got my hat, son. Aleluia, queridos. Em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, Paulo fala assim: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isso é o meu corpo que por vós é partido. Fazer isso em memória de mim. E da mesma maneira pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança,
Semelhantemente, depois de cear, de comer o pão, tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor. Isso é um ritual de morte? Sim. Mas se a semente que cair na terra, se ela não morrer, ela não dá frutos. É um ritual de morte de Jesus, mas de vida para nós. Porque o corpo dele foi moído naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida, para que o Espírito Santo estivesse em nós, para que nós pudéssemos nos alimentar dele, que é a palavra. Nós temos comido dele todos os dias. E isso não nos escandaliza, nem nos assusta. Muito pelo contrário, nós queremos mais, porque nele tem vida para nós. Pai, nós te agradecemos por tua vida em nós, por essa palavra. Está escrito lá em Coríntios: assim julgue-se o homem a si mesmo, e então coma. Eu olho para mim, Deus, eu só vejo pecado. Eu olho para mim, Deus, e vejo quão má é essa natureza humana. Então eu me julgo e eu sei que eu posso ser condenado no natural. Mas no espiritual, eu vejo que o Senhor morreu por mim. Eu vejo que o Senhor me deu vida. No espiritual, eu vejo que eu consegui o perdão através do teu sangue. Então eu sou julgado através do sangue de Jesus. E quando o Senhor olha para mim, o Senhor não vê o meu pecado, o Senhor não vê as minhas falhas. O Senhor vê a morte de Jesus naquela cruz, que me deu vida, que me lavou. Por isso, Pai, eu te agradeço. Jesus, tu és o meu alimento. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu tudo. E eu te quero cada vez mais. Que cada vez mais eu possa ser vivificado por ti. Cada vez mais eu possa ser alimentado pelo Senhor. Porque a tua carne, a tua palavra, essa sim é o verdadeiro alimento. E eu quero de ti cada vez mais na minha vida. Eu te quero cada vez mais, Senhor. Pode comer do pão. Da mesma forma, Senhor, o teu sangue foi derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E nós somos lavados por ti. Muito obrigado, Senhor. E hoje, nós tomamos do suco de uva, do fruto da videira, porque nós temos uma aliança contigo. E assim como o Senhor ordenou, nós vamos fazer isso em memória do Senhor, todas as vezes, lembrando que o Senhor morreu naquela cruz, mas que o Senhor vai voltar, desejando ardentemente por aquele dia que nós tomaremos todos juntos com o Senhor. Por isso nós dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. O Senhor morreu naquela cruz, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Senhor nos deu as suas preciosas e ricas promessas, o Senhor nos fez coparticipantes da natureza divina, o Senhor nos lavou do pecado, o Senhor nos tornou filhos de Deus. E nós temos essa aliança contigo e não arredamos pé dela. Nós reafirmamos ela, nós confirmamos e nós queremos que ela cada vez mais arda em nosso coração. A certeza de que nós somos um contigo, de que nós fazemos parte do teu corpo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar encerrando? Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite, por tua palavra, pela comunhão, por tua vida em nós. Nós te agradecemos, Deus, porque tu és um Deus maravilhoso e a cada dia o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós possamos cada vez mais permitir que o Espírito Santo vivifique em nós a nossa mente e o nosso corpo,
para que nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a Tua imagem. Muito obrigado pela comunhão, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado por Tua graça e por Tua vida em nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigado a você que esteve aqui, a você que assistiu conosco pela internet, que participou conosco desse momento. Deus louvado na sua vida e até a próxima reunião em nome de Jesus.